e atirar em compatriotas. São as batalhas 14 de novembro de 42. no Pacífico. Após a vitória naval em Midway, O céu noturno de Iron Bottom estava quase escuro. Sem lua, sem luzes, apenas o som dos motores e das ondas. O encouraçado USS Washington seguia para Guadalcanal. Meses a marinha japonesa dominou as águas. Muitos navios americanos jaziam no fundo aqui. Oficiais não viam Washington com bons olhos, preferindo seu navio irmão, o South Dakota. O Washington era visto como o patinho feio, mas nos próximos 13 minutos, este navio faria algo quase impecável. Com radar e canhões, ele destruiria um encouraçado japonês à noite. Ele provaria que os encouraçados americanos com radar poderiam superar os navios japoneses que dominavam a escuridão. Inscreva-se para mais histórias da Segunda Guerra Mundial. O USS Washington iniciou sua vida com pouca empolgação. Sendo o segundo encouraçado da classe North Carolina, ele desde o início enfrentou mudanças de design, limites políticos e a desconfiança de oficiais antigos em novas ideias. Por anos, antes de sua construção, os EUA foram forçados a interromper a construção de encouraçados devido a tratados navais. Quando esses limites se findaram, a Marinha buscou avançar rápido, mas essa pressa demandou decisões árduas, e Washington as viveu integralmente. Seu casco foi projetado para 12 canhões de 14 polegadas. Serviços secretos do ZKTTNU indicaram que o Japão construía navios com canhões de 16 polegadas. A Marinha entrou em pânico, redesenhando a classe para carregar 9 canhões de 16 polegadas, mas sem reestruturar o casco para tal. Washington carregava armas enormes, mas sua estrutura era leve e fina para um navio de batalha, diziam oficiais. Muitos achavam que o projeto era bom em várias coisas, mas ótimo em nada. Seus motores eram potentes, com mais de 120 mil cavalos, e podiam levá-lo a 28 nós. Era rápido para um encouraçado, quase como alguns cruzadores, mas a velocidade trazia problemas. Em sua viagem de teste, peças falhavam muito. Pá de turbina partiu, água salgada vazou nas caldeiras. Os novos computadores de controle de tiro da Ford Instruments eram tão sensíveis que exigiam ajustes contínuos. Oficiais da Marinha, acostumados a encouraçados lentos, viam Washington com desconfiança. Parecia muito veloz, moderna e dependente de novas máquinas. Alguns brincavam que ele era um cruzador fingindo ser um encouraçado. Mas com o ataque a Pearl Harbor e 8 encouraçados antigos afundados ou avariados numa manhã, as dúvidas sumiram. Washington e seu irmão, o South Dakota, eram os únicos encouraçados modernos dos Equilsua prontos para a guerra. Não havia mais tempo para testes ou debates. O Washington foi apressado para o serviço, enviado primeiro para proteger comboios no Atlântico, depois passou pelo Canal do Panamá para o Pacífico, o lugar onde ele finalmente provaria do que era realmente capaz. O contra-almirante Willis Lee não era um líder naval típico. Ele era calmo, quieto e mais ligado em ciência que em cerimônias. Ele ganhara ouro em tiro nas Olimpíadas de 1920 e dedicou a carreira naval a estudar armas, balística e sistemas de controle de fogo. Lee cria que batalhas navais não seriam decididas por visão ou sorte. Ele cria que o futuro pertencia a navios que vissem no escuro com radar e acertassem alvos por cálculos, não suposições. A maioria dos almirantes mais velhos discordava. Eles preferiam métodos antigos, linhas de encouraçados, avistamento visual, holofotes e telêmetros. Acreditavam que encouraçados lutassem à luz do dia ou sob luzes à noite. Eles também viam o radar útil, mas não confiável por si só. Muitos achavam que Lee se concentrava demais em números, não em tradição. O Washington tinha o radar SG,
um dos primeiros radares de superfície capazes de detectar navios longe no escuro. Emitia ondas que ricocheteavam nos navios inimigos, mostrando distância e direção numa tela. Com essa nova ferramenta, o Washington podia ver muito antes do inimigo. Lee compreendia isso melhor que ninguém. Para ele, o radar não era só equipamento, mas uma arma. Lee via encouraçados como Washington e South Dakota, ideais para novas missões. Eles podiam proteger porta-aviões com velocidade, lutar sozinhos à noite usando radar e atacar antes que o inimigo soubesse que estavam lá. Mas essa ideia ia contra a velha mentalidade naval, que ainda via couraçados trocando tiros à distância visível. Os japoneses provaram que dominavam a noite em Guadalcanal. Seus óculos noturnos, treino e torpedos, long lance, os faziam atingir navios americanos várias vezes. Cruzadores e contratorpedeiros dos Emires Sioux caíam em emboscadas. Marinheiros americanos temiam as águas escuras, pois os japoneses eram invisíveis e mortais em batalhas noturnas. Lee viu nisto uma verdade simples: se os EUA não aprendesse a usar o radar da maneira certa, perderia muitos mais navios. O Washington era a ferramenta para provar isso. A batalha testaria não só a tripulação, mas uma nova forma de lutar. A noite de 12 para 13 de novembro de 1942 foi uma das mais brutais batalhas navais da guerra. Cruzadores e contratorpedeiros americanos, sob o contra-almirante Daniel Callaghan, rumaram a uma força japonesa que planejava bombardear o campo Henderson em Guadalcanal. A batalha ocorreu em escuridão quase total. Não havia linhas claras, nem formações estáveis, apenas sombras, clarões de canhões e vozes confusas nos rádios. Os americanos tinham radar, mas não o usaram solidamente. Muitos navios dependiam da visão e de palpites. Os japoneses usaram holofotes e perícia noturna para atingir alvos rapidamente. Os torpedos long lance deles, de longo alcance e sem rasto, cortavam a água invisíveis. Em minutos, navios americanos foram atingidos, ardendo ou afundando. 2 cruzadores afundaram. Vários contratorpedeiros os seguiram. Muitos marinheiros nunca conseguiram sair da água. Os japoneses sofreram danos, mas não o suficiente. O couraçado Hiei foi muito atingido e lento, mas flutuou para ser finalizado pela aviação americana. Mesmo sem o Hiei, o comando japonês estava confiante. Ainda criam que seu treino noturno e torpedos controlavam as águas. Planejaram enviar outro grupo na noite seguinte, desta vez mais forte, liderado pelo encouraçado Kirishima. Se o Kirishima chegasse a Henderson e o bombardeasse, os fuzileiros sofreriam um desastre. As perdas da noite anterior rapidamente se espalharam. Ao ouvir os relatos, a tripulação de Washington soube que se dirigia a um lugar de destroços e corpos. Sabiam que os japoneses eram hábeis, audazes e perigosos de noite. Muitos tinham amigos nos navios que jaziam no fundo do mar. O clima no Washington ficou pesado. Todos sabiam que podiam entrar numa luta igualmente selvagem e mortal. Mas o Washington tinha algo que os navios anteriores não usaram: um radar SG funcional e um almirante que sabia usá-lo em combate. Almirante Lee cria que o radar, bem usado, venceria as táticas japonesas. O Washington ia dar-lhe a chance de provar isso. A embarcação avançou na água escura para uma batalha que testaria todas as ideias de Lee. Às 22h30 de 14 de novembro, a Força-Tarefa 64 entrou nas águas ao norte de Guadalcanal. A formação era simples: 4 destroyers à frente, seguido pelo Washington e o South Dakota. A noite era quase sem luz, sem rádios, sem lâmpadas. Todo o navio silenciava para ocultar sua posição. Os homens sentiam a tensão crescer a cada minuto. No Washington,
operadores de radar viam pontos brilhantes surgirem na tela do radar SG. Eles mostravam navios inimigos vindo rápido do noroeste. A distância diminuiu rapidamente. 30 mil jardas, 28 mil jardas, 26 mil jardas. Os japoneses vinham em sua direção. O almirante Lee precisava decidir se rompia o silêncio do rádio para melhor guiar os contratorpedeiros ou se mantinha o sigilo para preservar a surpresa. Ele escolheu o silêncio, confiando que os capitães responderiam ao fazer contato. Os japoneses avistaram os destroyers americanos primeiro. Tripulações hábeis na observação noturna. Sem aviso, destroyers japoneses lançaram mortais torpedos Longlands. Esses torpedos eram de longo alcance, rápidos e não deixavam rastro. Eram os torpedos mais perigosos do mundo e os americanos só os viam no momento do impacto. O Walker foi atingido em cheio e se partiu. O Preston foi atingido por tiros e torpedos, virando uma bola de fogo. O Benham teve a proa arrancada, quase afundando. O Gwyn também foi atingido e avariado. Em minutos, a frota de contratorpedeiros americana quase desapareceu. O caminho à frente de Washington estava livre, mas repleto de destroços, incêndios e gritos de homens na água. Então, como se a situação não pudesse piorar, o South Dakota sofreu uma falha elétrica repentina. Um disjuntor desarmou, paralisando seu radar, rádio e controle de tiro. Ainda podia mover-se, mas cega, não conseguia lutar bem. Avançou na escuridão, sem perceber o desastre que se desenrolava. Os japoneses ligaram seus holofotes e apanharam o South Dakota nos feixes de luz. Seu casco cinza brilhava na noite. Dezenas de canhões japoneses, de encouraçados a destroyers, dispararam contra ele. Projéteis explodiam. Impactos rasgavam suas superestruturas. Faíscas, chamas e fumaça o envolviam. Porém, o Washington ficou invisível. Apenas a 400 jardas do South Dakota, os japoneses jamais o viram. A fumaça, o caos e a abordagem a mantinham oculta. Os japoneses focaram toda a sua atenção no South Dakota. Acreditavam que ele estava sozinho, que era o único navio na batalha. Eles estavam errados. O Washington continuava na escuridão, esperando o momento de atacar. Às 23h17, o almirante Lee deu a ordem que o Washington esperava: abrir fogo. O comando percorreu o navio em segundos. Torres giraram, culatras travadas, pólvora e projéteis carregados. Um silêncio pesado preencheu o controle de tiro, enquanto a tripulação aguardava a solução final aparecer. Então, a noite explodiu. A primeira salva completa de 9 canhões do Washington ribombou. Os projéteis eram imensos. Cada um pesava mais que um motor de carro. A explosão sacudiu o navio, atirando fogo e fumaça pelo convés. O radar deu a Washington o alcance ideal de um cruzador japonês. A primeira salva caiu perto. A segunda atingiu o alvo com força esmagadora, lançando fogo e destroços para o ar. O Washington voltou toda a atenção à ameaça principal, o encouraçado japonês Kirishima. Ele apareceu claramente no radar a apenas 7.700 metros. Isso é bem perto para encouraçados. A tal distância, cada acerto rasgaria blindagens grossas como papel. O Washington começou a disparar salva após salva, cerca de uma a cada 30 segundos. Os computadores de tiro rastreavam a posição e a velocidade do Kirishima, atualizando a mira. Os resultados foram brutais. Os projéteis atingiram a proa do Kirishima, destruindo a superestrutura e postos importantes. Um projétil atravessou sua blindagem e explodiu nas profundezas do navio. Outro projétil danificou tanto a direção que o leme travou. O Kirishima começou a girar, vagarosamente e sem controle. Incêndios em seus convéses.
inundações em seu casco. Os secundários de Washington também agiram. Os canhões de 5 polegadas alvejaram destroyers japoneses, iluminando-os com projéteis estrela e acertando quem se aproximasse. Os canhões do Washington funcionavam como um relógio. As equipes mantinham o ritmo, mesmo com explosões. Carrega, fecha, atira, repete. Os japoneses criam que o South Dakota era seu único oponente. South Dakota estava iluminado por holofotes e sendo atingido por projéteis de menor calibre, mas permanecia à tona e sua blindagem o protegia. Enquanto isso, Washington ficou oculto na escuridão. Nenhum holofote a tocou, nenhuma arma mirou nela. Assassina silenciosa, invisível, mas letal. Em minutos, os tiros de radar do Washington já o sobrecarregavam. A acurácia chocou os japoneses. Eles se prepararam arduamente para a luta noturna, mas não para um encouraçado que atirava sem ver. Cada salva americana caía cada vez mais perto, atingindo com uma precisão incrível. Nesses 13 minutos, Washington revelou o poder de sistemas modernos, bom treino e liderança serena. Provou-se que o radar não era apenas útil, mas uma arma revolucionária capaz de decidir a batalha antes mesmo que o inimigo percebesse o que estava ocorrendo. Às 23h22, Kirishima estava em apuros. Os acertos precisos do Washington causaram bem mais danos do que os japoneses imaginavam. De início, a velocidade do Kirishima caía. Sua direção foi destruída. Seu leme travou, fazendo o navio girar lentamente em círculo. Incêndios em seus convéses. Fumaça em sua superestrutura. A água invadia os compartimentos do navio mais rápido do que a tripulação podia controlar. De seu cruzador Capitânia, o almirante Kondo tentava entender. Via o South Dakota, iluminado por holofotes. Ele sabia que o South Dakota fora atingido muitas vezes, mas outra coisa atingia o Kirishima, algo preciso, poderoso e impossível de ver. Kondo ainda não sabia que um segundo encouraçado americano, o Washington, disparava contra eles da escuridão com mira perfeita de radar. À medida que a condição do Kirishima piorava, Kondo tomou uma decisão. A missão devia ser abortada. A força japonesa viera bombardear Henderson Field, mas esse objetivo era inatingível. Se ficassem mais tempo, arriscariam perder ainda mais navios. Kondo ordenou que navios capazes de lutar seguissem para o norte e recuassem rápido. O Washington disparou mais salvas nos cruzadores e destroyeres japoneses em retirada, acertando vários. Mas o almirante Lee decidiu não persegui-los. Sabia que ir muito ao norte poderia expor a força-tarefa a submarinos ou a outro grupo japonês. Às 23h28, ordenou ao Washington que cessasse fogo. A batalha findou ao menos para os americanos. O Kirishima não teve a mesma sorte. Com o anoitecer, suas equipes de controle de danos lutaram com tudo. Tentaram bombear a água dos compartimentos inundados. Tentaram apagar os incêndios que se espalhavam pelos corredores. Tentaram restaurar energia a sistemas cruciais. Mas o dano era imenso. Os acertos do Washington haviam arrebentado muitas partes do navio. A inundação só piorava. Por volta das 3h, o oficial de controle de danos do Kirishima concluiu. O navio não tinha salvação. O capitão ordenou o abandono do navio. Contra-torpedeiros se aproximaram para resgatá-los. Os marinheiros desceram por cordas, pularam na água ou cruzaram passarelas entre os navios. Às 4h25, após resgatar o máximo de sobreviventes destroyers japoneses, torpedearam o Kirishima para afundá-lo. O enorme encouraçado virou lentamente de lado, com a popa mergulhando na água escura. Momentos depois, deslizou sob a superfície, levando mais de 200 tripulantes.
A perda do Kirishima foi mais que um encouraçado a menos. Acabou a crença japonesa de que dominavam a noite. Sempre confiaram na ótica noturna e torpedos, mas agora enfrentavam um novo inimigo, um encouraçado que enxergava perfeitamente no escuro. Desde então, a marinha japonesa lutou com receio e cautela perto de Guadalcanal. Ao chegar à base em Nomeia, após a batalha, o USS Washington não aparentava ter participado de uma das mais importantes batalhas da guerra. Seu casco estava limpo, os convéses ilesos. Seus canhões estavam intactos, sua blindagem sem furos. Ele não perdeu um único homem. Para quem o observava à distância, parecia um navio regressando de uma patrulha rotineira e não de uma batalha que alterou o curso da campanha de Guadalcanal. Já o South Dakota revelava outra história. Estava cheio de amassados e queimaduras. Sua superestrutura foi esmagada. Sua pintura enegrecida pelo fogo sofreu dezenas de acertos na luta. Repórteres adoraram a imagem dramática do encouraçado que resistira a punições severas, fazendo do South Dakota o navio mais comentado. Jornais o chamavam de bravo. Tripulações admiravam sua tenacidade. A vitória do Washington era mais difícil de notar, pois resultou de precisão, não de dano. Mas os números revelavam a verdade. O Washington disparou 75 projéteis de 16 polegadas. Pelo menos 9 atingiram o Kirishima. Alguns o atravessaram por completo. Sua equipe de tiro conduziu a batalha perfeitamente. O radar nunca falhou. Seus canhões secundários dispararam rápido e constante contra os destroyers japoneses, sem receber um único acerto. Alguns oficiais da Marinha começaram a dizer que o Washington teve sorte, ou que só venceu porque o South Dakota atraiu todo o fogo inimigo. O almirante Lee rejeitou tal ideia. Em seu relatório oficial, explicou que o Washington venceu devido a boas táticas, uso preciso do radar e artilheiros hábeis. Ele deixou claro que o Washington assumiu a posição necessária, permaneceu oculto intencionalmente e utilizou suas ferramentas como concebido. Ele disse que a batalha mostrou como navios com radar deveriam lutar à noite. Mesmo com o incrível desempenho do Washington, pouco crédito público lhe foi dado. Ela só voltou ao trabalho, depois escoltou porta-aviões em batalhas. Bombardeou as Ilhas Marshalls, as Gilberts e as Marianas. Ela apoiou grandes invasões. Ela lutou durante o restante da guerra e obteve 13 estrelas de batalha, mais do que muitos navios famosos receberam. Mas ela jamais enfrentou outro encouraçado em combate singular direto. A noite de 14 de novembro de 1942 foi seu instante perfeito, onde provou que radar, treino e liderança serena podiam vencer o medo, a confusão e a escuridão. O Washington não voltou com cicatrizes, mas voltou com algo muito mais importante, uma vitória que mudou para sempre como as marinhas lutariam. Após a batalha, levou um tempo para as pessoas entenderem o que o Washington fizera. De início, a Marinha e o público falavam mais sobre o South Dakota, porque seus estragos eram notáveis e fáceis de ver nas fotos. Mas quando oficiais e engenheiros estudaram os relatórios da batalha, perceberam que o Washington tinha feito algo muito mais importante do que se imaginava. Ela mostrou que radar e controle de tiro moderno eram mais que ferramentas úteis. Eles eram o futuro da guerra naval. Antes da batalha, muitos comandantes pensavam que as lutas marítimas ainda dependiam da visão, holofotes e detecção visual. Eles confiavam mais em telêmetros e miras ópticas do que em máquinas. Mas a performance impecável do Washington no escuro provou que um encouraçado podia mirar e atingir alvos usando somente radar. Sem holofotes, clarões ou suposições, só informação precisa, direto para seus computadores de controle de tiro. Sua precisão noturna surpreendeu oficiais americanos que confiavam no radar. Na Escola de Guerra Naval, instrutores analisaram a luta do Washington detalhadamente.
treinaram oficiais como o radar seguia alvos. Eles mostraram como o sistema vertical mantinha os canhões nivelados em curvas. A batalha exemplificou como um navio moderno lutaria à noite. Washington virou um modelo para toda a marinha do ZUA. Engenheiros notaram, ao projetar e aprimorar os encouraçados Iowa, os mais avançados dos Reconnaissance, adicionaram melhorias baseadas no sucesso do Washington. Aperfeiçoaram radares, salas de plotagem e controle de tiro. Muitas dessas melhorias vieram do que o Washington provou em combate real. Oficiais japoneses admitiram que a batalha mudou seu pensamento. Eles criam que governavam à noite devido à sua excelente ótica e treinamento, mas o Washington revelou algo inesperado. Um encouraçado inimigo invisível, capaz de acertar repetidamente com incrível precisão. Comandantes japoneses disseram que isso os deixou mais cautelosos em combates noturnos. Não enviavam mais navios grandes em águas estreitas à noite. A vitória do Washington mudou o ânimo da marinha dos Reconnaissance. Antes, marinheiros americanos temiam as batalhas noturnas nas Ilhas Salomão. Japoneses os venciam à noite, repetidamente. Mas após o Kirishima afundar, esse medo se desfez. Os marinheiros confiaram mais no radar e nos encouraçados velozes. Agora criam que, com o treino e equipamentos certos, venceriam à noite. No fim, os 13 minutos de mira perfeita do Washington fizeram mais que afundar um navio. Mudaram o treinamento naval, a construção de navios e a forma de lutar pelo resto da guerra. O Washington mostrou que a tecnologia, quando usada da maneira certa, poderia mudar completamente as regras do combate naval. O USS Washington provou seu valor em apenas 13 minutos. Afundou um encouraçado japonês moderno à noite, saiu ileso e provou que o radar podia mudar o combate naval para sempre. Contudo, apesar de suas conquistas, nunca foi um navio famoso. Após Guadalcanal, o Washington trabalhou discretamente. Protegeu porta-aviões, bombardeou ilhas e lutou em grandes operações no Pacífico. Ganhou 13 estrelas de batalha, algo que muitos navios famosos jamais atingiram. Mas nunca mais teve a chance de travar uma batalha de superfície como a que dominou em Guadalcanal. Ao fim da guerra, o Washington não virou museu nem memorial. Foi desativado em 1947 e virou sucata em 1961. Em 1962, o navio com a melhor artilharia da história americana desapareceu. Restaram apenas artefatos, fotos e as memórias de sua tripulação. Os marinheiros nela jamais esqueceram o que ela fez. Muitos disseram o mesmo anos depois. O Washington lutou como foi projetado. Ele utilizou radar, treinamento e controle sereno para superar um poderoso inimigo na escuridão. Provou o valor de sistemas modernos, definindo o padrão para futuros encouraçados. Mesmo que muitos desconheçam seu nome hoje, sua vitória alterou o curso da guerra naval. O Washington entrou na noite como o segundo navio de sua classe e a deixou como o encouraçado que mudou as regras.